Sejam bem-vindos a mais um BMcast. E hoje, com muita honra, eu recebo aqui meu apóstolo, o apóstolo Alain, da Macéia, da Comunidade Evangélica de Avaré. E eu conheço o apóstolo já faz bastante tempo. E eu lembro, apóstolo, vou até falar para você se apresentar um pouquinho, mas eu me lembro de quando você pregava lá na Presbiteriana. Sim. Mas você era bem novo. Quando eu cheguei em Avaré, em 88, 89. Aquela época você já era pastor ou não? Não. Eu vim para Avaré para assumir uma fazenda do grupo Axê Laboratórios. Eu sou médico veterinário. Fiquei 25 anos com eles. E durante esse período é que a vocação ela surgiu. Começamos a comunidade e fomos ungidos pastores. Olha, que maravilha. Quer se apresentar? Quer falar alguma coisa nesse início, apóstolo? Sim, primeiro é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar das coisas do reino. Amém. Eu sou pastor da Comunidade Evangélica de Avaré, o Ministério Apostólico Comunidade Evangélica de Avaré. Sou um dos 12 do apóstolo René Terranova no estado de São Paulo. A gente caminha junto na visão celular no modelo dos 12. É uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar de algumas coisas relacionadas à escatologia, as coisas dos últimos dias, tema que eu gosto, e estou aqui aberto para as perguntas. Muito legal. Eu não sabia, o René Terranova, ele tem 12 no estado de São Paulo? Sim. É o discipulado, ele tem em cada estado 12, Sim. É isso? Uma vez por mês nós temos discipulado em São Paulo, e cada um de nós temos grupos de pastores e igrejas debaixo do nosso discipulado, que nós também fazemos esse discipulado com eles. Apóstolo. Se o senhor não mandar um abraço para as meninas do discipulado, elas vão ficar chateadas comigo. Então, meninas... Um abraço para todos, para todas, e principalmente pastora Carol, trabalho lindo que está fazendo desse discipulado, e todos os discipuladores e discipuladoras da Macéia. Não consigo entender a vida na igreja sem o discipulado. O discipulado é a marca de como Yeshua ele nos deu a direção apostólica para que nós possamos viver essa formação. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé, a estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Então, esse trabalho de tocar, de formar, é o que vai fazer a igreja amadurecer, e maturidade tem a ver com santidade e tem a ver com transformação, para que cada dia nos pareçamos mais com Ele e menos conosco. Que lindo isso, né? Pastora Carol, um beijo. Ela vem aqui também. E, meninas, a gente acabou virando irmã mesmo. Então, assim, existe um carinho e um amor muito grande entre nós. E um beijo, viu, para vocês. Apóstolo, nós estamos no fim do mundo ou não? Já vou começar com essa. Porque a gente abre o YouTube e aí tem de tudo quanto é lado, né? Estamos nos últimos dias, estamos no fim do tempo. E aí, nós estamos mesmo? Tem gente que fala assim, não vai passar mais uma geração até Jesus voltar, mas na Bíblia tá que ninguém sabe quando que ele volta. Uhum. E aí? Tá. Essa é uma questão que ela tem efervescido nos últimos dias, principalmente por conta de nós estarmos no mundo conectados e podendo, em tempo real, perceber todos os processos de guerras, de acontecimentos, tanto geológicos, tanto as intempéries da natureza, o próprio desvirtuar da natureza humana. Então, a gente acompanha isso de uma forma muito, muito intensa, em tempo real. E toda vez que as pessoas olham para tudo isso e não têm resposta, elas vêm para a Bíblia
e tentam encaixar os eventos nas profecias. Isso tem um lado bom, que leva as pessoas a buscarem mais ao Senhor. Isso tem um lado especulativo, porque muitas pessoas tentam encaixar as profecias dentro daquilo que elas acham. E também algumas situações em que a própria profecia diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos profetas, e muitas vezes o ensino desvirtuado ele pode trazer um prejuízo muito grande, porque vai formatando pessoas no medo, na angústia, e isso não produz o crescimento, não produz a maturidade. E a gente precisa entender o que é que vai estabelecer os eventos escatológicos, desde onde vem, de como vem, qual é o processo disso tudo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que desde a queda do homem, em Gênesis, o Senhor ele está revelando o plano da redenção. Então Deus começa a revelar o plano da redenção, e esse plano da redenção é um plano contínuo, e ele vem através de revelações. Então Deus vai se revelando para o homem, porque o homem morreu quando ele pecou, e ele morreu espiritualmente, ou seja, a porção que comunica o homem com Deus morreu, o espírito do homem morreu, e agora o homem precisa entender as coisas espirituais, e Deus vai se mostrando, se revelando de geração a geração, apontando para a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos ela acontece em dois momentos muito claros: na primeira vinda do Senhor e na segunda vinda do Senhor. Então, toda a revelação do Velho Testamento ela estava apontando ali para a primeira vinda do Senhor Jesus, porque isso marca o início da plenitude dos tempos, onde Deus revela de forma clara o Salvador, o Redentor. Aquilo que era sombra agora se manifesta de forma visível. E o próprio Senhor Jesus, quando ele cumpre essa primeira etapa do processo redentivo, ele aponta para a sua vinda, para a sua volta, e todos os eventos que vão acontecer até a sua volta. Eu vou até perguntar para o apóstolo o seguinte, apóstolo, antes de falar da segunda vinda, então como o senhor falou da primeira vinda, eu quero fazer umas perguntas disso, pode ser? Sim. O senhor falou, né, que Deus ele vai revelando ao longo do tempo a primeira vinda, depois a segunda vinda. E Isaías falou muito, né, sobre essa volta de Cristo. Mateus, ele volta muito em Isaías, falando que Cristo é o Salvador. Por que os hebreus, vamos colocar assim, né, de forma geral, não acreditam, ou pelo menos a maioria não acredita que Cristo é o Salvador? Já que tem isso na Bíblia, tinha a questão do jumentinho, né, da jumenta, que ele entraria em Jerusalém. Isaías retrata bastante coisa que realmente aconteceu. Por que essa falta dessa credibilidade, apóstolo? E eu sei que você tem muita intimidade, né, com Israel, vai muito para lá, vai, acho que todos os anos, né? Sim. O que acontece? Tá. Eu vou começar de trás para frente. Romanos 11, Paulo apóstolo, ele traz essa revelação de que o povo que preparou a vinda do Messias, que aguardou a vinda do Messias, que se preparou para tudo isso, ou seja, o único povo na terra que aguardava a vinda do Messias era o povo de Israel, a nação sacerdotal de Israel. Então, eles todos os anos, eles celebravam as festas bíblicas apontando para a vinda do Messias. Desde a saída deles do Egito, que eles saem exatamente numa festa de Pêssar, num momento do Êxodo, o Senhor já aponta o sacrifício do Cordeiro, quando naquele dia houve um grande sacrifício no Egito,
e sem nenhuma arma, sem nenhuma guerra humana, Deus liberta um povo de um cativeiro para levá-los a uma terra prometida, a um lugar que Deus havia preparado para o seu povo. Então, quando Deus tira esse povo, esse é um amontoado de gente. Quando aquele povo sai do Egito, não sai só hebreus. Sai hebreus e sai outros povos que, olhando as 10 pragas, perceberam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E eles celebraram a Páscoa juntamente com o povo de Israel. E na saída do Egito, já saiu uma multidão de gente que a Bíblia chama de populacho, que não fazia parte da comunidade dos filhos legítimos de Abraão, de Israel, mas que, pela fé, celebraram a Páscoa e participaram também do livramento, do poupar dos seus primogênitos e saíram juntamente com o povo de Israel. O que Deus agora está fazendo com esse povo hebreu? Porque até então eles não são uma nação. Quando eles saem do Egito, eles saem exatamente no tempo de Pêssar, e 50 dias depois Deus tem um encontro com eles no monte, exatamente em Shavuot, que é em Pentecoste, ou seja, 50 dias depois, 49 mais um, Deus cumpre uma promessa que ele fez para Moisés quando ele teve a revelação em Êxodo 3, lá na sarça. Ali na sarça, Deus disse: este vai ser o sinal, você vai trazer o povo e eles me adorarão nessa montanha. Ou seja, Moisés não estava acreditando nem que ele poderia voltar para o Egito e sair de lá vivo. Deus disse: você não só vai voltar, mas você vai trazer todo o meu povo e eles me servirão aqui nessa montanha. Ali naquela montanha, Moisés entra num tempo de intimidade e Deus se revela para o seu povo. Deus, ele casa com aquela nação, entregando para eles uma aliança de casamento que é a Torá. Ou seja, a palavra escrita agora vem revelando quem é Deus e revelando também quem é o homem. Essa palavra, ela se torna a aliança de casamento e Deus toma aquele povo e faz deles uma nação sacerdotal. Então, a partir daquele momento, Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, a erguer o tabernáculo, mostrando esse tabernáculo com átrio, santo e santíssimo, lugar da revelação, da arca da aliança, um caminho. E esse caminho, também chamado de a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida, Jesus lá na frente, ele se revela e diz: eu sou o tabernáculo, eu sou a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando eles entravam naquele santuário, eles tinham limites. E Deus estava estabelecendo ali, mostrando os limites, para que eles pudessem entender que só um projeto do céu poderia abrir esse caminho de volta do homem para Deus. Durante 2000 anos, a nação de Israel celebrou todos os anos, na data estabelecida pelo Senhor, a festa de Pêssar, a festa de Shavuot e a festa de Tabernáculos. Essas festas que apontavam exatamente para a primeira vinda, para o derramado Espírito e para a segunda vinda e milênio. Ou seja, se em Pêssar Deus fala dessa redenção, arranquei um povo de uma escravidão e dei para eles uma nova vida, em Shavuot ou Pentecostes, o Senhor se revela como marido, entregando uma aliança. Para o povo de Israel, o Senhor deu a palavra escrita. Para a igreja, o Senhor planta a palavra no coração pelo Espírito Santo. Estava prometido, ele disse: eu vou escrever nas tábuas dos seus corações a minha lei, as minhas leis. E isso das tábuas são os 10 mandamentos ou o Pentateuco? Não só os 10 mandamentos, mas toda a Torá. A Torá é o Pentateuco, são 5, é isso? Isso, toda a Torá. Então, Deus entrega a Torá como uma aliança de casamento. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. E a partir daquele momento, Deus estabelece que aquela nação que passa a ter uma revelação de quem é Deus,
que ela se torne uma nação sacerdotal. O que talvez Israel não entendeu é o que é ser sacerdote. É alguém que conduz alguém para Deus e Deus para alguém. Ou seja, desde o começo, o projeto de Deus é que Israel anunciasse a todas as nações quem é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Redentor, o Deus invisível, que agora eles estão adorando. Davi entendeu isso e num dos salmos ele fala exatamente disso. De uma forma muito efusiva, ele mostra que a celebração ela deve romper as fronteiras de Israel e alcançar todas as nações. Então, Davi tinha essa visão messiânica, essa visão sacerdotal. Agora, por que eu disse que eu iria responder para você de trás para frente? Romanos 11, o que Paulo, apóstolo, ele diz? Que como esse povo, eles transformaram a revelação em algo para eles e para os filhos, e somente para ele e para os filhos, e eles não ampliaram a revelação, eles se prenderam na religião, o que o Senhor fez? O Senhor escureceu os olhos deles, entorpeceu a mente deles, para que quando viesse o Messias, eles não reconhecessem o Messias. Então, o próprio Senhor fez isso. Para quê? Para que por um tempo ele pudesse introduzir um outro povo. E lá no final, ele vai abrir de novo os olhos do seu povo, Israel. Então, veja, esse é um projeto, a gente sempre fala, mas por quê? Por quê? Porque se eles seguram tudo para eles, não alcança a gente. Então, o próprio Senhor Jesus, quando vem, ele não vem do jeito que a religião esperava. Ele vem do jeito que Deus preparou. Esse é o problema entre a religião e a igreja, entre a religião e o projeto espiritual de Deus. A religião, ela estabelece alguns estereótipos que ela cria e que não estão ligados à revelação. A revelação é muito mais ampla. Você vai entender isso porque no Antigo Testamento nós temos algumas figuras que são sombra do que haveria de vir. Quando o povo de Israel ele foi levado para o Egito, ele foi levado para o Egito por causa de um tempo de fome. Então, houve um tempo de fome, só que um pouco antes, aos 17 anos, um jovem foi tirado da casa dele e vendido como escravo, José. E José foi levado para o Egito. E ali no Egito, o Senhor foi trabalhando na vida de José até que ele se tornou o governador, aquele que tinha a autoridade sobre o alimento do mundo. Ou seja, José se tornou um salvador. Por quê? Porque ele preparou o Egito e o mundo para a fome que viria. Então, aquele homem tinha a revelação de Deus. Faraó entendeu isso, entregou para ele o governo, de tal forma que até a casa de Faraó para comer tinha que pedir para José. José era o administrador de todas as coisas. Entregou a revelação e a estratégia, né? Porque exatamente. Ele teve que então Deus deu o espírito de sabedoria. Tudo isso, né? Por 7 anos para aguentar mais 7. Exatamente. Então, quando veio os anos da abundância e todo mundo estava só aproveitando, ele estava formando celeiros, preparando para o tempo que viria. Quando os irmãos de José subiram para o Egito, eles se encontraram com José, mas não reconheceram José. Por quê? Porque José não tinha cara de judeu. José tinha cara de egípcio. Ele tinha pintura de egípcio, ele tinha nome de egípcio, Zafenate Paneia, era o nome dele, administrador de causas impossíveis. Então ele recebe um nome egípcio, ele tem pintura de egípcio, ele tem cara de egípcio, e os irmãos não o reconhecem, mas ele o reconhece. Só depois, quando ele tira tudo, é que os irmãos vão reconhecer ele e choram amargamente. E essa é uma figura. Os judeus não conseguem reconhecer Jesus, Yeshua, como Mashiach, porque ele não tem cara de judeu, ele não tem cara de religioso, ele come com os pecadores, ele cura no sábado, ele não lava as mãos para comer, ou seja, ele anda com as pecadoras, ele está quebrando todo esse processo da lei, ele cura leprosos, toca em leproso, ou seja, é totalmente
uma antítese do religioso perfeito, então eles não reconhecem. Mas haverá um dia quando esse mesmo Jesus que eles crucificaram, que eles rejeitaram, a Bíblia diz, sobre a casa de Davi, sobre os montes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e súplica, e olharão aquele a quem traspassar e chorarão. Lembra do choro dos irmãos de José? Quando eles olharam e viram, ele foi o que a gente vendeu, que a gente judiou, que a gente fez tanto. E ali tem um choro de conversão. Eles vão chorar, percebendo que quem está vindo salvá-los da perseguição do anticristo, da besta, do falso profeta e de todas as nações que cercaram Jerusalém ali na guerra do Armagedon, quem está pisando no Monte das Oliveiras para salvar o seu povo é aqueles que ele rejeitaram. E nesse momento eles vão se entregar, eles vão se converter, eles vão ser resgatados pelo Senhor. Então, o que acontece? O Senhor, ele quebrou a oliveira verdadeira para colocar e enxertar a oliveira brava, que somos nós, os gentios, por um tempo. Então, isso é uma obra da graça. Paulo diz, por que eu tenho um amor tão grande por Israel? Por que eu tenho uma paixão tão grande? Por quê? Porque Paulo diz, deles veio a lei, deles veio o profeta, os profetas, deles veio o Messias, e nós temos uma dívida de honra com eles. Com certeza. Então, a dívida que nós temos com eles é muito grande. Imagine um povo que passa 2000 anos aguardando a vinda do Messias e o dia que ele vem, o Senhor fecha o coração deles e os olhos deles para não entender. Por causa de você, por causa de mim, por causa de cada um de nós. Amém. Então, a graça vai muito mais além. Não é esse processo. E aí, o que Paulo diz? Que Deus nos salvou para provocar ciúmes neles. Quando eu vou para Jerusalém e eu amo Israel e eu digo que eu estou junto com eles, aquilo começa a falar, mas que é isso? Quem são eles? Que história é essa? E aí é onde muitos deles têm percebido que Yeshua verdadeiramente é o Messias esperado e estão sendo salvos. Muitos judeus, porque o judeu não precisa se converter, ele só precisa reconhecer, porque ele já tem o Deus de Israel. Eles precisam reconhecer que Yeshua é o Mashiach. Então, muitos deles estão sendo... os seus olhos são abertos nessa provocação dos ciúmes, porque uma multidão de cristãos indo para lá, protegendo eles quando o mundo todo quer destruí-los, quando o mundo todo está rejeitando. A igreja que tem a revelação está lá cuidando, como muros ao redor de Jerusalém, como atalaia sobre os muros, intercedendo, amando, investindo, colocando recursos, colocando a vida. Aquilo vai trazendo no coração deles um quebrantamento e eles conseguem olhar para Jesus. Olha que lindo então, isso. A gente olhando, por isso que eu falei, eu quero vir de trás para frente. Romanos 11 é uma leitura linda e assim necessária de todo cristão, porque ali a gente começa a quebrar todas essa coisa antissemita. A gente tira o antissemitismo de dentro de nós, porque ele está incrustado na religião, na igreja reformada. Tá. Porque eu também sinto, apesar de nunca ter ido, eu sinto esse amor por Israel. Os nossos reformadores, eles não tinham a revelação a revelação, eles não tinham a visão de Jerusalém. Os nossos reformadores, a maioria deles eram antissemitas e acreditavam que os judeus eram inimigos da cruz. Então, por quê? Porque eles que mataram Jesus, é isso? Crucificaram Jesus. Mas porque tem muito mais, e a gente precisa entender também, porque quando a igreja está sendo reformada, a igreja está saindo de um período de morte e voltando à vida. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, veja, quando você olha de madrugada, o sol começa a nascer, você tem um tipo de claridade que você ainda não discerne todas as coisas. À medida que o sol vai aumentando, você vai percebendo até que chega o meio-dia quando você vê tudo. Assim é a revelação.
A revelação começa pequena, porque Deus vai colocando luz, e ela vai ampliando. Os reformadores conseguiram ter uma revelação suficiente para tirar a igreja de Roma, mas eles ainda não tinham uma revelação suficiente para tirar Roma de dentro da igreja. Então, mas a revelação vai prosseguindo, ela vai prosseguindo até chegar ao dia perfeito. O que faz com que a igreja ela mostre maturidade? É quando a igreja não é crítica, é quando você olha um para o outro com um olhar de compaixão, de entendimento, entender, é o nível de revelação de cada um que a gente caminha. Então, quando você vê um ambiente muito apontando é isso, é aquilo, você pode perceber que é um ambiente ainda imaturo. Por quê? Porque crianças é que querem puxar sardinha para o seu lado. Eu estou certo, fulano está errado. Ou seja, os maduros, eles trabalham de uma forma clara, trazendo tudo para a Bíblia, trazendo tudo para a revelação da palavra e entendendo que o Senhor é quem vai dando toda a revelação para nós. Então, Betânia, respondendo essa pergunta sua, de trás para frente, é esse o processo porque eles não entenderam. Apesar de que toda Páscoa, toda festa da Páscoa, porque as festas bíblicas elas eram e são ensaios de tempos específicos para momentos claros determinados por Deus, ou seja, ensaios gerais. Ou seja, uma peça vai acontecer, então nós estamos ensaiando ela. O ensaio da Páscoa, ele aconteceu exatamente no mesmo dia, da mesma forma, há 2000 anos, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado. No dia da Páscoa, no 14º dia do mês de Aviv, no final da tarde, Yeshua foi sacrificado. No 3º dia, na festa de Abicurim, que é a festa da primícia, onde o primeiro feixe é colhido, ele foi a primícia, que foi levada para o santuário. Olha que interessante. A primícia era o primeiro feixe cortado da cevada que estava madura, e ele era levado para o sacerdote, no templo. Ali o sacerdote movia, abençoava e liberava a colheita. Quando Yeshua ressuscitou, lembra que a Maria Madalena, ela o viu ali no jardim e ela confundiu ele com o jardineiro, e quando ele falou, veja a importância da palavra, Maria, na hora ela Rabone, é você? Ele disse sim, vai lá. E ela foi tocar nele, ele disse, não toca em mim. Mais ou menos o que ele estava dizendo é, eu não ressuscitei para você, porque eu não sou a sua oferta. Eu sou a oferta do Pai. Então eu preciso ir para o Pai, ser apresentado para Ele, lá no santuário eterno, porque se Ele não se apresenta lá, o sacrifício não é eternizado. Por que o sacrifício de Jesus é suficiente para apagar pecado passado, presente e futuro? Porque ele foi introduzido no santuário eterno, não no santuário de Jerusalém. Uau! Foi no santuário eterno, apresentado para o santo, para o sumo sacerdote. E quando ele foi movido como oferta de primícia, foi liberada a grande colheita que nós tivemos lá em Shavuot, lá em Pentecostes, a colheita das primícias. Então, tudo isso foi ensaiado. E quando eles tomavam a Páscoa, na Haggadah de Pessah, você tinha ali vários cálices que eram tomados, cada cálice simbolizando algo, mas o último cálice ninguém tomava. O ancião da casa apontava para a porta e dizia que venha o Messias. Até hoje os judeus fazem isso, que venha o Mashiach, que Mashiach venha. Esse cálice é dele. Quando Jesus celebrou a última Páscoa, naquela noite em que ele foi oferecido, terminou a Páscoa, a Haggadah de Pessah, ele toma o cálice, o último cálice, e ele disse, este cálice é meu, este sou eu, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sabe esse cálice que você passaram a vida inteira dizendo que veio o Messias? Eu sou o Messias. Agora, tomem de mim,
tomem do meu sangue e comam da minha carne, porque eu estou aqui me oferecendo como oferta de manjares, porque daqui a pouco eu vou para o sacrifício lá na cruz. Então, tudo isso era entendido pelos judeus, porque há 2000 anos eles faziam isso. Gente, que sensacional, apóstolo. A gente passa a vida inteira, né? A igreja fazendo a ceia, né? Tomando a ceia. E eu não sabia disso, da questão dos judeus apresentarem o cálice. Isso eu não sabia. Eu sabia cálice, que era o símbolo da nova aliança. Aquele cálice apontava para quem? Para Jesus. Sim. E Jesus diz, agora esse cálice é meu. E agora o que ele está dizendo para a igreja? Olha que interessante. Se até a primeira vinda dele, o que marcava era a celebração da mesa na Páscoa, para a segunda vinda dele é a ceia, até que ele venha. Celebrem sempre até que ele venha. Paulo, apóstolo, ele teve que ser arrebatado em espírito, tomar ceia com Cristo, participar daquela reunião de ceia, que ele não era nem participante ainda, mas ele foi arrebatado no espírito, e ele entra na eternidade, ele toma ceia para voltar e consertar a celebração da ceia que estava desvirtuada na igreja começando. Aí por isso que ele diz, porque na noite que Jesus foi... O que eu quero passar para vocês é o que eu recebi. Olha o que ele está dizendo, o que eu recebi. Porque na noite que Jesus foi traído, mas Paulo não estava lá, mas ele foi arrebatado em espírito e ele tomou a ceia para vir trazer todo o conserto, trazendo essa revelação do que é essa mesa, do que significa essa mesa, de como nós devemos nos portar nessa mesa, que muita gente confunde quando ele fala de não tomar indignamente, e pessoas confundem com dignidade. Ele não está falando de dignidade, ele está falando de modo. Indignamente é modo, é não entender, é não compreender, porque na mesa o corpo está manifestado. Se eu não discerno o corpo, se eu não compreendo, se eu não estou no corpo, eu estou perdendo. E ele diz, e quando você perde, se na ceia tem cura, muitos vão adoecer por não tomar. Se na ceia tem vida, muitos vão morrer porque não estão recebendo vida. Então, muita gente, por medo, eu estou em pecado, não vou tomar ceia, e está perdendo a bênção da vida, porque ele não está falando de dignidade, ele está falando dignamente. É um ato profético, então, também. Na verdade, é mais do que um ato profético. Na verdade, isso é uma manifestação dos filhos de Deus. Então, é uma manifestação dos filhos de Deus, como o batismo. Uhum. Então, e a gente precisa... Só que, quando você transforma isso dentro da visão religiosa, você começa a colocar formas que não são bíblicas. E você vai tentando encaixar. Olha, esse pode, esse não pode, esse deve, esse não deve. Algumas pessoas dizem, por que criança toma ceia? Eu ia falar disso. Porque a mesa é do reino. E Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e não as embaraceis, porque delas pertence o reino. Se o reino é delas, como que na mesa do reino eu vou excluí-las? E a minha filha, ela ama tomar ceia e ela entende o significado. Ela ficava tão triste quando ela não podia tomar. Tem uma coisa mais forte, Betânia, desculpa interromper. Não, imagina. O objetivo dos ensaios gerais era que os mais velhos ensinassem os mais novos. Então as crianças participam da Haggadah de Pessah, participam de tudo, de todas as festas. Tudo tem criança envolvida. Por quê? Porque ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Como que eu tiro as crianças da mesa e quero que quando elas cresçam, elas entendam a mesa? Então essa é uma coisa muito maligna, porque se nós estamos ensaiando para a segunda vinda, nós temos que ensaiar com todos, e principalmente os mais novos na fé, as crianças, as famílias, porque a mesa não é para quem tem dignidade, porque se fosse por dignidade, ninguém poderia participar, porque ela é da graça. A graça é tudo dado por nada a quem nada merece. Então eu não sei se eu fui claro aqui nessa resposta dessa primeira pergunta.
Foi sim, apóstolo. Ele tem um nível de conhecimento que a gente fica assim, eu fico tentando absorver cada palavra aqui. Apóstolo, enquanto o senhor estava falando, me veio uma pergunta em mente. Qual a diferença, se dá para a gente falar assim, onde que é o limiar da religiosidade e da santidade? Uhum. Porque a santidade busca estar de acordo com a palavra, matar o corpo para fortalecer o espírito, obedecer a Deus, não entristecer a Deus. Só que existe um limiar aí para a religiosidade ou não? Tá. A questão toda, Betânia, é que dentro do processo da nossa redenção nós temos a regeneração do espírito, a santificação da alma e a glorificação do corpo. Então são 3 momentos. Eu fui salvo, no dia que eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, eu fui regenerado no meu espírito que estava morto. O espírito nasceu de novo. Meu corpo e a minha alma não nasceram de novo. Então eles precisam passar por uma transformação. Tiago 1,22 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. E esse salvar, aqui literalmente, há 2 palavras dentro do grego koiné, onde o Novo Testamento foi escrito, que fala sobre salvação. Uma delas é souzo e a outra é soteria. Souzo é a salvação do espírito, é a regeneração. Ou seja, veio para o que era os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha a fé. Mediante a fé em Cristo Jesus, não de obras para que ninguém se glorie. Então essa palavra é souzo. Pela graça sois salvos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, Romanos capítulo 10, 8, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Souzo, o espírito foi regenerado. Mas quando o Tiago diz que a minha alma será salva quando eu acolher com mansidão a palavra em mim implantada, isso é soteria, é a salvação completa, ou seja, é agora a transformação da minha vida. Essa palavra ligada à santidade, também chamada de metanoia. Romanos capítulo 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da forma de pensar. Então, é uma metanoia. É o quê? É uma lagarta aqui que vai entrar num casulo e sair uma borboleta. Uma borboleta não é uma lagarta alada, é um outro ser. Só que esse processo ele vem por esse casulo que aperta, que vai segurando até transformar num novo ser. Esse casulo é a palavra. A palavra de Deus ela é fogo que me queima. A palavra de Deus é água que me lava. A palavra de Deus é luz que ilumina, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Então veja, qual é a diferença de santidade à luz da revelação para a santidade à luz da religiosidade? A santidade religiosa é baseada em conceitos. Faça, não faça, deixe, não deixe, pode, não pode. Geralmente, quando você fala com pessoas sobre o evangelho, elas dizem: agora que eu virei crente, o que eu posso, o que eu não posso? Não é essa pergunta que faz? Sim. Por quê? Porque foi vendida essa ideia de que santidade tem a ver com o que você pode, o que você não pode. E santidade tem a ver com aquilo que você se torna, não é com aquilo que você faz. Você concorda que uma lagarta não vai voar? E uma borboleta não vai rastejar? Você concorda que uma lagarta não vai comer néctar? E uma borboleta não vai comer folha? Porque são seres distintos.
Não adianta chegar para essa lagarta e dizer para ela, bota uma asinha, porque você agora é uma crente. Come néctar, porque você agora é uma crente. Ela não vai conseguir voar até lá em cima. Da mesma forma que não tem como fazer uma borboleta que experimentou o néctar voltar a comer folha, porque ela mudou a natureza dela. Então, santidade não é o que eu faço. Santidade é o que eu deixo Deus fazer em mim. Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, santidade é quanto mais Cristo vive em mim, e menos eu governo minha vida. Então, isso é a santidade. O resto é religiosidade. O resto é peso. É tentar fazer... Qual é o problema da religiosidade? Qual é o problema dessa santidade imposta? Eu estabeleço regras, medos, mas não transformo. No máximo que eu consigo fazer uma embalagem. Mas lá dentro... Você já recebeu aqueles presentes que é aquela embalagem maravilhosa e quando você vai olhar lá dentro, vai, mas só isso? Uhum. Então, muitas vezes a gente está fazendo isso. Fazendo uma embalagem maravilhosa, mas lá dentro o conteúdo é horrível. O conteúdo não é bom. Antigamente, você ia no mercado, você falava que era arroz, alguém pegava uma concha, botava lá. Eu lembro disso. Você quer farinha? Você quer feijão? Por quê? Porque o que você estava comprando era arroz, feijão, farinha. Alguém descobriu que você colocando uma embalagem bonita, você poderia vender o mesmo arroz com preço diferente do outro. E começaram a botar embalagens. A essência, às vezes, é a mesma, até pior, mas a embalagem está bonita. E daqui a pouco, agora você tem o arroz não sei o quê, o feijão não sei o quê, isso, aquilo, a embalagem linda, e muitas vezes você é atraído pela embalagem. E quantas vezes você já não se decepcionou com o conteúdo? Sim. Da mesma forma, a igreja religiosa, ela quer vender uma embalagem sem se preocupar com o conteúdo. Mas no fim do dia, o que vai sobrar é o que está lá dentro. É o que nós somos. E ao passo que o Senhor ele não se preocupa com a embalagem. Olha o que o Senhor disse para o seu povo, lá em Joel 2. Rasgai os vossos corações e não as suas vestes. Sabe? Rasga a essência e não a aparência. Para de rasgar as vestes sem rasgar o coração. Davi, ele diz, Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença e nem afaste de mim o teu espírito. Davi sabia que a presença é melhor do que tudo. Saul, ele queria aparência. Samuel repreendeu ele, ele disse, vai comigo e me honra diante do povo. Samuel falou, você está louco. E a partir daquele dia, a Bíblia diz, o espírito, a presença do Senhor se afastou de Saul e um espírito maligno da parte de Deus começou a atormentar Saul. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Porque Deus é pai dos espíritos. Não existe nada desconectado de Deus. Ele é Senhor sobre tudo. Uma outra hora nós vamos falar sobre isso. Ele é Senhor sobre tudo. O diabo é o diabo de Deus. A gente acha que nós estamos numa guerra de equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe isso. Não, Deus é muito mais poderoso, não tem como. Não é que ele é mais poderoso, ele é Senhor. Sim. Tudo está acontecendo debaixo daquilo que ele permite. E a história já está determinada. Do que ele permite ou do que é legal? Porque eu vi, né? Penso uma pessoa que gosta de ver pregação, ver vídeo. A Tânia Teresa fala muito disso, que o reino espiritual ele é legal. Uhum. Qual é a diferença disso? Do legal e da soberania de Deus. Então, pelo que eu entendi que a Tânia fala aconteceu isso, vai ter uma consequência porque isso é lei. Lei no reino, né? Lei espiritual. Só que Deus é soberano para mudar todas as coisas e para fazer todas as coisas. Isso me deixa um pouco confusa. Então, o que a gente precisa entender, e eu não vou entrar muito profundo nisso agora, que é um assunto que
A gente precisa entender que Deus é soberano, mas ele não quebra os seus princípios. Então, Deus não quebra os seus princípios. Tanto é que Deus não poderia salvar o homem sem precisar se transformar em homem. Mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então, nada acontece na terra sem a permissão do homem. Deus fez assim. E ele não vai mudar. E ele não vai mudar. Então, é uma questão de o que Deus fez, o que Deus faz. Então, veja, Deus fez dessa forma. Até para salvar o homem, Deus precisou se transformar num homem. Porque senão ele não conseguiria tirar o pecado do mundo. Então, Deus fez assim. Alguém diz, mas por que Jesus teve que morrer, sofreu o quê? Porque Deus estabeleceu assim. Veja, Jesus veio pagar o pecado do homem para quem? Para nós. Para Deus. Ah, para Deus, verdade. O homem está em dívida com Deus. Com Deus. E Deus paga para ele mesmo. Então, o homem não está em dívida com o diabo, o homem não está em dívida com Deus. Então, essa soberania de Deus. Dentro desse processo aqui, estabelecido e que Deus permite, existem escolhas que vão gerar legalidades ou não, que vão abrir brechas ou não. Então, esse é outro ponto. E não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação, nada a ver com a soberania, nada a ver. Debaixo desse guarda-chuva, você pode escolher tomar chuva ou ser guardado. Porque tem um pastor que é bem conhecido, claro que eu não vou falar nome nem nada, não tem nem porquê, que ele fala que, por estar na Bíblia, que a porta do reino é estreita, ele diz que assim, que os pecados, por exemplo, o que está em Gálatas, que quem cometer aquilo não vai ser salvo. Então, mas esse é um entendimento errôneo, porque reino eu alcanço por obras, e reino não tem a ver com salvação. Salvação é obra da graça. Senão, Jesus graça. veio para salvar. Então, veja, o reino é uma manifestação de recompensa. Primeiro, Deus vai entregar a recompensa do reino para o filho, porque o filho o honrou aqui. Segundo, o filho vai entregar a recompensa do reino para os filhos que honraram ele aqui. Então, é um momento de evidenciar recompensa para os filhos. Só que tem filhos que serão recompensados, tem filhos que serão pouco recompensados e tem filhos que serão disciplinados. E são recompensados aqui também, né, apóstolo? Veja, você vai ter toda essa recompensa é na terra, não é no céu. Não, eu digo assim, na vida presente. Na vida presente é outra história. Quando nós estamos falando de recompensa do reino, nós estamos falando de milênio. Então, sempre que você falar sobre recompensa do reino, quando que essas recompensas serão entregues? Logo depois do tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo, nós seremos julgados, os crentes serão julgados pelas obras que fizeram no corpo. Se a obra de alguém se queimar, esse também vai se queimar. Então, a gente precisa entender que as obras que nós fizemos no corpo é o que vão trazer as recompensas. Se você olhar a carta às 7 igrejas, ao final de cada uma delas tem ao que vencer. Ao que vencer eu vou dar um novo nome. Ao que vencer eu vou fazer sentar-se no reino comigo como eu estou sentado com o Pai. Ao que vencer, Jesus está dizendo, aquilo que eu recebi eu vou repartir. Vou dar uma pedrinha com um novo nome. Quem é que recebeu um novo nome? Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, pelo que também o Pai o exaltou e lhe deu um nome. O nome que ele recebeu não é nome de batismo, é recompensa por ter vencido. Olha que coisa tremenda. Filipenses 2, 5 a 9, ele diz, tende também em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esse nome que ele recebeu é um nome de honra. É um nome de honra por quê? Porque ele fez o caminho da honra e o Pai o exaltou e lhe deu um nome. Veja, o nome que ele recebeu depois da ressurreição é um nome de autoridade.
É sobre todo nome. Sobre Acho todo é tão lindo nome. isso. Aí você vai dizer, mas Jesus expulsava demônios no poder do Espírito Santo. Agora ele tem um nome de autoridade que todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é Adonai. Ele tem o mesmo nome do Pai. Amém. É Senhor. E aí ele diz que ele vai dar também uma pedrinha com um novo nome para os vencedores. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer significa o quê? Aqueles que renunciarem e forem à cruz para fazer o mesmo caminho que eu fiz, tende também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então isso é reino. A porta do reino é estreita. Por que ela é estreita? Porque para entrar por ela tem que ter renúncia, tem que ter morte. É a porta do reino que é estreita, não da salvação. Para ser salvo eu não preciso fazer renúncia nem morrer. Jesus fez tudo isso por mim. Eu só preciso crer. Porque a salvação é um convite. E o reino é uma decisão. Uhum. Guarda Apóstolo, isso. eu até vou anotar isso. A salvação é um convite. E o reino é uma decisão. Então, na salvação, eu fui chamado. Eu fui chamado. E ele chama quem ele quer. Então, em nenhum momento na Bíblia diz que eu fui atrás da minha salvação. Porque eu estava morto no meu pecado e delito. Ele me deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sim. Mas veja, o que a gente precisa ter em mente é que Gálatas capítulo 4, ele fala do filho herdeiro quando ele ainda é criança. Quando o filho herdeiro ainda é criança, ele diz, ele não difere em nada do escravo. Porque ele é dono de tudo e não governa nada. Assim somos nós. Nascemos de novo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas quantos crentes nascidos de novo estão sendo escravizados do medo, pecado, engano, mentira, um monte de coisa. Aí você diz, não é salvo? Quem disse? É um filho imaturo. É um filho que não difere de um escravo. Mas assim que ele assume a maturidade, ele passa a governar todas as coisas. A Bíblia conta em Lucas 15 a parábola de dois filhos. O filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo, ele pede o direito que ele tem e vai embora. E gastou tudo. A Bíblia diz que ele se prostituiu, que ele se perdeu, gastou tudo. Tudo que ele tinha desejo, ele fez até não ter mais nada. Quando ele estava no buraco, ele caiu em si. E ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então você percebe que arrependimento é techuvá, é volta. Então isso é santidade, eu vou voltar. Eu vou voltar. O mundo não pode se arrepender. A gente quer pregar arrependimento para o mundo, mas o mundo vai arrepender do quê? Se arrependimento é volta. É que o nosso conceito de arrependimento é conceito de tipo, ai, fiz uma coisa errada. Meu Deus, é aquela coisa do remorso, eu estou me sentindo mal pelo que eu fiz. Não, arrependimento para Deus é volta. Porque pecado é errar o alvo. A palavra pecado, ela vem exatamente de uma expressão de arco e flecha. Quando alguém erra o alvo, ele fala, pecou. Então, veja, o crente, quando ele peca, ele precisa voltar para o lugar de onde ele saiu. Ele precisa fazer essa techuvá. O filho pródigo diz, vou voltar para a casa do meu pai. E vou gritar bem alto para ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E fiz tudo que era errado. Me trata aqui na tua casa como um dos teus servos. Veja, ele não pediu para ser filho. Aí o pai disse, amadureceu esse menino. Porque se ele voltou para casa querendo trabalhar, ele agora entendeu que a maturidade leva a servir. Tem gente que está na igreja só para receber. Quando ele entende que a maturidade é servir, ele está pronto para viver o governo de Deus na vida dele. Então é isso que muda. Então, santidade tem a ver com maturidade. Tem a ver com essa mudança, essa transformação, Betânia. Porque daí eu faço o que eu sou. O que eu me torno é aquilo que eu faço. Então, eu não peco,
Não é porque eu não quero só entristecer. Eu não peco porque não é mais a minha natureza. Não tem mais isso em mim. Você está entendendo? Não combina, assim, não... Não. É impossível. É. Aí o pecado, ele passa a ser na minha vida um acidente, porque 1 João capítulo 2 diz que nós vamos pecar. Lá no capítulo 1, no versículo 7 em diante, ele diz: se alguém disser que não tem cometido pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2:1, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo todo. Então, o pecado na vida de um homem e de uma mulher madura, ele é um acidente. O pecado do imaturo é um estilo de vida. Olha que interessante, tem crentes que têm como estilo de vida o pecado. Como é isso, apóstolo? Porque ele nasceu de novo, mas a alma dele ainda não foi amadurecida, não foi transformada. Ele ainda está sendo governado pela carne. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de 3 tipos de seres humanos. Ele fala do homem natural, que não consegue entender as coisas do Espírito, porque só se discerne espiritualmente. É um homem morto espiritualmente. O crente carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas ele é governado pela carne. E o crente espiritual, que é aquele que é governado pelo Espírito de Deus. Então, isso é bem amplo e bem interessante. Que legal, apóstolo. Eu tenho uma questão, até que você estava falando do reino, e tem muita gente que vive hoje em dia que tem uma crença limitante sobre o dinheiro. Às vezes ela até sabe que tudo bem, ela pode ganhar dinheiro, que não é um problema, que tem a parábola dos talentos, que tem, enfim, né? A palavra dinheiro é muito citada na Bíblia. A pessoa às vezes até sabe disso de forma consciente. Mas ela tem uma questão de merecimento ou algo que foi incutido nela de que o dinheiro é ruim. Como que essa pessoa... O que você falaria, assim, para... O que acontece é que a religião confunde humildade com miséria. E nem sempre um miserável é humilde. E nem sempre um rico é arrogante. Então, veja, humildade não tem nada a ver com ter, tem a ver com ser. O propósito de Deus é que nós vivamos abundantemente. É que nós vivamos abundantemente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: para que vocês, tendo tudo em todo tempo, possam repartir sempre. Que vocês possam ter... Sabe aquela coisa? Ter tudo em todo tempo? Esse é o desejo de Deus. Ter tudo em todo tempo. Imagine que você possa ter tudo em todo tempo para que você possa transbordar sempre para toda boa obra. Esse é o propósito de Deus. Agora, a pessoa que é governada por Mamon, ela não precisa ser rica. Ela não precisa ser rica. Ela já é uma miserável antes de ter. E quando ela tem, ela se tornará um miserável maior ainda. Então, veja, essa é mais uma questão de libertação. Libertar a mente, libertar a vida do domínio de Mamon. Qual é o processo aqui? É a crença de que o dinheiro governa. Quem acha que o dinheiro governa tem medo de ter dinheiro. A Bíblia diz em Eclesiastes que o dinheiro atende a tudo. Ele atende a tudo. É uma ferramenta. Mas ele não pode mandar em tudo. E aí, escrevendo a Timóteo, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas dizem, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. A pessoa não precisa ter para ser uma pessoa má. Que tem a ver com ser. Então, uma pessoa próspera, ela é mais do que uma pessoa rica. Porque a riqueza é aquilo que depende do dinheiro.
o dinheiro compra todas as coisas. Então, tudo que o dinheiro pode comprar, um rico compra. O próspero, ele compra o que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. Porque, às vezes, um rico não consegue comprar saúde, não consegue comprar família, não consegue comprar um monte de coisa. Mas o próspero, ele compra tudo que o dinheiro compra. E ele também compra tudo que o dinheiro não compra. Então, ele vai além. O próspero é tentar sempre os 3 pilares: corpo, alma e espírito. A prosperidade tem a ver com fé, fidelidade e honra. Então, é você começar a entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta e não um senhor. E o Senhor de tudo continua sendo Deus. É você entender qual é o propósito da sua existência. Ou seja, se você tem para ter, você não entendeu o propósito. Você vai ser rico, mas nunca vai ser próspero. Mas quando você entende o porquê você tem, você vai começar a fluir no reino. Por quê? Porque você vai ser um investidor no reino para salvar. Investidor em missões, investidor na obra de Deus, investidor nas vidas, investidor na família, investidor em si próprio. Tem gente que não investe em si, tem medo. Então, essa pessoa é próspera. Por quê? Porque ela percebe que, por mais que ela reparta, sempre está sobrando. Aquele que tem medo, ele não consegue repartir, ele não consegue ser fiel, ele não consegue viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Por quê? Porque o Senhor da vida dele é Mamon. Apóstolo, você falou que tem gente que não investe em si. Uhum. O que você quis dizer com isso? Tem gente que tem medo de investir em si, porque você Por precisa... exemplo, se cuidar, se arrumar. Exatamente. Porque tem gente que acha que isso é um pecado. Maquiagem. A maquiagem é um pecado, apóstolo? Esmalte? Aonde que está? A gente precisa sempre entender isso. Pecar é errar o alvo. Tudo tem a ver com os objetivos que a gente tem. Entendeu? Quais são os objetivos? Então, essas teses religiosas que tentam buscar um respaldo bíblico para se sustentar, elas não se sustentam. Então, por isso que tem pessoas que têm medo de investir em si. Porque elas dizem, vão falar que eu sou orgulhoso. Quem tem medo de ser taxado como orgulhoso, já tem um orgulhozinho ali, no fundo. Porque quem é livre não tem medo do que as pessoas... Porque quem é livre não trabalha... Quem é livre não aceita rótulos. Uhum. Tem identidade. Então, a gente precisa viver debaixo de uma identidade. Que legal. Isso, fenomenal isso. Quase mudando de assunto um pouco, que eu sei que o apóstolo tem compromisso. Última pergunta, então, apóstolo, porque eu vi aqui que tá num horário que eu acho que... Sim. Eu só não respondi uma pergunta que você me falou sobre a questão do fim do mundo. Isso, eu vou até complementar essa pergunta. Uhum. Com as guerras que estão acontecendo em Israel, Uhum. que isso já estavam, né, falando do fim do mundo. Aí veio a história do novo Papa. Uhum. Falam muito de Trump. Trump é o anticristo, não é? Trump vai trazer o anticristo ao mundo. Agora que está juntando Rússia, China, Gog e Magog, como que é isso, apóstolo? Nós estamos no fim do mundo ou não? Tá. Veja, Mateus 24 e 25, Jesus vai responder 3 perguntas que os discípulos fazem para ele, depois de uma afirmação que ele faz. Quando eles saíram do templo, e o templo de Herodes era um templo maravilhoso, era uma obra arquitetônica maravilhosa, todo mundo se orgulhava daquele templo. Jesus disse, vocês estão vendo estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus atravessou o vale de Cedron, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram perto dele. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, dize-nos, e eles fazem 3 perguntas.
quando ocorrerão estas coisas? Que coisas? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus vai responder. Daí ele vai falar do que vai acontecer no ano 70. Segunda pergunta. Qual será o sinal da tua vinda, da tua volta? Qual o sinal da tua volta? Aí Jesus vai responder. Só que essa pergunta ele não vai responder para qualquer um, porque quem é o povo que aguarda a volta de Cristo? O judeu, os hebreus, não? A igreja. Tá. Os judeus não aguardam a volta. Eles aguardam a vinda, né? Porque eles não acreditam, verdade. A gente que está aguardando. E aí a última pergunta ele fala, e qual é o sinal do final dos tempos? Mateus 24 e 25, Jesus vai responder essas 3 perguntas. Porque quando Deus olha para a terra, Deus só vê 3 tipos de pessoas. Não são nações, 3 tipos de pessoas. Os judeus, a igreja e os ímpios. Então, essas 3 perguntas, elas, quando Jesus vai responder, ele vai alcançar esses 3 tipos de pessoas. E ele vai começar a descrever, e é claro que hoje eu não vou ter tempo de me aprofundar aqui, mas é um estudo lindo, Mateus 24, 25, porque ele traz tantas coisas que a gente olha as pessoas pensando e colocando de forma não bíblica. Mas Jesus está respondendo 3 perguntas. E aí ele começa primeiramente respondendo para os judeus, depois ele vai responder para a igreja e no fim ele vai responder para as nações não ímpias, não salvas. Jesus fala da queda do templo, da destruição de Jerusalém, e ele começa falando sobre, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Todavia não desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. A primeira coisa que ele está falando. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores, como de um parto. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão ouvindo essa barulheira toda? São apenas dores como de um parto. O que está para nascer? O que está para nascer? É o anticristo? Não. Apocalipse 12, que a pastora Carol falou, ele fala de uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo dos seus pés, tendo na sua cabeça 12 coroas, e ela está gritando em dores de parto. De repente, um outro sinal, um dragão portentoso, apareceu com 10 cabeças, 7 chifres, e ele está ali olhando para a mulher, esperando o filho que ela está para ter. E aí a palavra de Deus diz, e nasceu-lhe um filho varão, que regerá a terra com vara de ferro, com cetro de ferro, com muita autoridade, ele regerá as nações. Regerá as nações. E o Senhor arrebatou esse filho para o céu, para o seu trono. E a mulher, foi dado para ela asas e ela foi levada para o deserto, para que durante 3 anos e meio ela ficasse guardada lá. Quem é essa mulher? É a igreja. Quem é esse filho varão? A porção vencedora. Aquele que vence. A parte mais madura, a parte mais forte da igreja. É o arrebatamento? Está para nascer o filho varão, está para nascer a porção, o avivamento está para chegar. A mulher está... Depois você vai vendo que esse filho, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ele diz, ao que vencer, eu lhe darei governar as nações com cetro de ferro, ou seja, o filho vencedor, ao que vencer. Muitas pessoas dizem, não, é Jesus.
em tese, essa porção madura é a própria manifestação do corpo de Cristo. Igreja e Cristo, uma coisa só. A não ser quando você olha a igreja como uma coisa. Mas quando você entende que ela é a manifestação do corpo de Cristo, uma coisa só. Esse filho, ele vai fazer guerra no céu, juntamente com Miguel e os seus anjos, contra o diabo e um terço dos anjos do céu. E vai arrojá-los por terra, para a terra, lá do segundo céu. Então, no meio da grande tribulação, o diabo vai ser expulso do céu por esse filho vencedor. Por que o diabo não quer que nasça o avivamento? Porque ele sabe que esse filho vai pisar a cabeça dele. Esse filho vai pegar a cabeça dele. Esse filho vai vencê-lo. Porque ele é a manifestação do próprio Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Debaixo dos pés da igreja vencedora, o que está? A cabeça da serpente. Então a gente precisa entender tudo isso aqui. E esse filho maduro, ele está para nascer. Por isso que Jesus diz que o que está acontecendo nesse momento, nas nações, todo esse processo, e Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 8, ele diz que a natureza criada está gemendo como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos, esses filhos aqui, ruiós, os filhos maduros, aguardando a redenção, o dia da redenção dela. Então está para nascer. Jesus agora está dizendo, nessa época muitos ficarão escandalizados, eles vão entregar vocês para serem afligidos, condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, olha só, e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar até firme, até o final, será salvo. E este evangelho do reino, guarde isso, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Quando que o fim vai chegar? Nossa, depois de tudo isso. Quando o fim vai chegar? Depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, para quê? Testemunho, não é para salvação. Porque o evangelho do reino não é para salvação, é para testemunho. Quem é a igreja? Quem é o Senhor? O evangelho da graça é para salvação. Então, quando esse evangelho do reino, porque à medida que esse evangelho do reino ele é pregado para onde? Ele é pregado dentro da igreja, para os filhos. E esses filhos amadurecidos vão testemunhar para todas as nações. Então, virá o fim. Então, o que a gente precisa entender nesse momento é que não é o diabo que vai determinar quando Cristo vai voltar. É o que ele está fazendo na sua igreja. João 14 diz o quê? Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vocês. Onde é a casa do Pai? A igreja. É a igreja do Senhor. Toda vez que Jesus chama de casa do meu Pai, ele estava falando do templo. E se é o templo que ele está edificando a igreja. Então, sabe o que ele está dizendo? Quando a igreja estiver pronta, eu vou voltar. Entendeu? Entendi. Quando a casa do meu Pai estiver pronta... As pessoas estão olhando para as guerras, para tudo, mas não estão olhando para isso. É a igreja. Olha o que ele diz aqui também. Ele diz que será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Muitos estão casando, se dando em casamento, até o dia, olha o termo, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia. Quando foi que Noé entrou na arca? Quando terminou a construção. Ele diz, quando terminar a construção da casa do meu pai, eu volto. Quando terminou a construção, Noé entrou na arca. E ninguém viu. Noé entrou na arca, ele e sua família, ninguém viu.
só foram ver 7 dias depois, quando chegou o dilúvio. Então tem um grupo que vai ser arrebatado, vai ser raptado, um rapto invisível, que vai entrar na arca e ninguém vai ver. Só vai perceber quando chegar a grande tribulação. Então você tem uma porção da igreja que vai ser raptada antes, uma porção que vai ser raptada durante, Apocalipse 7 e 14, e você vai ter uma porção que vai ser arrebatada no final, na última trombeta, para o encontro com ele nas nuvens. Então você não tem só gente, a igreja não vai ser toda arrebatada na pré-tribulação, nem toda arrebatada no meio da tribulação, nem toda arrebatada no final. A igreja é muito grande e tem um povo maduro porque o Senhor está vindo colher. E a gente colhe o que vai amadurecendo. Uau! Tá? Então, é muito assunto, mas eu quero trazer primeiramente esse brief para a gente. Podemos marcar uma próxima vez, podemos. apóstolo? Agora, outra coisa, você falou de Gog e Magog. Apocalipse 11 nos diz que Gog e Magog é a guerra que virá das nações contra Yeshua no final do milênio. Como que eu posso ter Gog e Magog agora? Nós nem estamos no milênio. Então, são muitas coisas que vão sendo colocadas. Apocalipse 11 diz que Satanás será solto no final do milênio, vai seduzir as nações, e Gog e Magog virão para destronar o Filho de Deus. E ali o Senhor vai destruir o diabo, vai prender, jogar ele no lago de fogo, destruir todas as nações, e ali vai estabelecer logo depois o trono branco, quando o Senhor vai julgar os ímpios. Ai, para a apóstolo, condenação eu quero eterna. entender mais disso. Tenho certeza que Tá? todo Então, mundo também quer entender. A gente precisa entender que a primeira coisa que nós vamos ter é, na volta de Cristo, a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon vai acontecer na volta de Cristo, quando todas as nações, dirigidas pelo anticristo, pela besta, cercarão Jerusalém para destruir o povo de Deus, e Jesus virá para salvá-los. E ali, no Vale de Josafá, ele vai destruir aquele exército, de tal maneira que o derramamento de sangue será tão grande que o sangue vai dar nos artelhos dos cavalos. Então o vale vai se encher de sangue. Vai ser uma matança muito grande, porque o Senhor, com o sopro da sua boca, vai destruir todos esses exércitos. Aí vai jogar o falso profeta no lago de fogo, a besta, vai prender o diabo por 1000 anos e vai estabelecer agora o Tribunal das Nações. Dentro desse processo da volta do Senhor, ele vai estabelecer agora o juízo das nações. Por quê? Porque em Apocalipse 7, um anjo vai pregar durante a grande tribulação o evangelho eterno. Não é o evangelho da graça, nem é o evangelho do reino. É o evangelho eterno. Temei a Deus e só a Ele adorai. Essa é a palavra, é o evangelho. Muitas das nações ímpias, não salvas, vão temer a Deus e vão ajudar o povo que está sendo perseguido. Por isso que Jesus disse: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava preso, foram me visitar. E eles vão dizer: mas quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. E aí o que Jesus vai fazer? O Senhor vai, naquele momento, ele vai estabelecer uma parte das nações que não são salvas, que não foram salvas, para viver no milênio com ele por 1000 anos. Então, eles vão ser recompensados, mas não estão salvos. E essas nações e esse povo vai ser como nós, de carne e osso. Então, eles vão viver 1000 anos, vão viver 800 anos, 700 anos, vão gerar filhos, vão povoar a terra, mas eles vão viver debaixo do governo da igreja por 1000 anos. E o Senhor vai colocando todas as coisas em ordem. Ao eles final, podem ir sendo salvos? Não. Não? Não, porque o tempo da graça fechou. A arca fechou, quem está fora, está fora. Ah, daí acaba o tempo da graça. Acabou o tempo da graça no arrebatamento da igreja. Entendeu? Depois você vai ter só Deus tratando com os judeus.
Não tem mais salvação. Durante o milênio, o que nós vamos ter? As nações debaixo do governo. Por quê? Porque é uma forma de Deus glorificar o Filho dele sobre as nações e o Filho glorificar a igreja sobre as nações. Ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai seduzir essas nações que ficaram 1000 anos sem o diabo, 1000 anos na presença do Senhor, e assim mesmo não mudaram. E eles virão para guerrear contra o Senhor. E se eles mudarem? Não muda. Não muda? Não muda porque tem a ver com o novo nascimento, é natureza. Uau! É a mesma coisa de você querer dar banho num porco e achar que ele virou ovelha. Ele vai continuar porco. Na hora que tiver oportunidade, ele vai ser porco. Uau! Eu vou até aqui partir para o encerramento, porque eu sei que o apóstolo tem horário, mas dá licença, apóstolo, para eu falar uma coisinha aqui. Porque eu vejo muita gente preocupada com o fim do mundo. Mas o fim do meu mundo pode ser hoje. O fim do seu mundo pode ser hoje. Não fica preocupado com o fim do mundo, fica preocupado com o que você está fazendo hoje. Fique preocupado se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não, se você acredita na Bíblia. É isso mesmo, apóstolo? Isso. Todo mundo pode morrer a qualquer momento e aí vai ser o fim do mundo para essa pessoa. Exatamente. E o que eu quero deixar aqui é que, diante de tudo que nós temos vivido, o mais importante é que para aqueles que já são salvos, amadureçam, estejam ligados na palavra, estejam dentro de um grupo de discipulado sério, onde você vai ser formatado na palavra, para crescer, esteja ligado no corpo de Cristo. Para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, não existe outra forma de você chegar ao Pai se não for através de Cristo Jesus. As obras não vão te salvar. Aquilo que você faz não vai te salvar. O que você deixa de fazer não vai te salvar. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que já teve uma experiência com Cristo, não deixe o inimigo te enganar, achando que aquilo que o Senhor te deu, você perdeu. Volta, arrepende e volta à prática das primeiras obras. O Pai sempre tem roupa nova, sandálias novas, anel novo. O Pai tem tudo para colocar você de volta no caminho. Deus abençoe vocês. Amém. Apóstolo, antes de encerrar, passa o endereço da Macéia. Vou convidar o pessoal. Avenida Gilberto Figueiras, 1333, em frente à Gráfica Centenário. Nós temos cultos domingo às 10 da manhã, domingo às 19 horas, quarta às 19h30, quarta profética, e temos as células, os discipulados, e vai ser uma alegria poder receber vocês. Apóstolo, muito obrigada, viu, Amém. por esse tempo, e eu estou esperando ansiosamente a próxima Amém. vez que o apóstolo vier aqui. Deus abençoe. Obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigado.